Ô, Mônica Arruda, você vai trazer informações para a gente sobre a justiça que decretou a prisão preventiva de um motorista envolvido em um acidente que causou a morte de um rapaz de 20 anos. Esse caso chamou muita atenção, Matheus, né, que estava a bordo desse carro e ele acabou, portanto, morrendo. Estava dentro do carro de aplicativo, motorista de uma BMW muito forte, acabou batendo na traseira desse carro e toda a repercussão que causou depois. Agora, portanto, essa decisão judicial, né? O mandado de prisão preventiva já foi cumprido, viu, Leandro? A gente lembra que o réu está detido na cadeia pública de Caçapava, perdão. Ele tinha sido detido temporariamente e agora, portanto, vai permanecer, né, preso até o julgamento, né, durante todo o processo. E a prisão dele aconteceu quase um mês depois do acidente, que aconteceu na madrugada do dia 28 de setembro. A gente também tem imagens aí deste acidente grave que aconteceu na Via Dutra. Um carro de luxo, a gente vê que em alta velocidade ele atingiu um carro de aplicativo e aí com o impacto, o passageiro que estava no carro de aplicativo foi lançado para fora do veículo e ele morreu na hora. A gente está falando do jovem de 20 anos, Matheus Helfstein, que, nossa, esse caso revoltou todos nós, inclusive eu acompanhei depois a cerimônia de sepultamento dele, que foi muito triste, a família ficou arrasada. As investigações da Polícia Civil mostraram que o motorista do carro de luxo assumiu o risco de causar o acidente pelo excesso de velocidade. Ele estava a 160 km por hora em uma rodovia urbana, cujo o limite é 90 km por hora. E também pelo consumo excessivo de álcool. Ele tinha, na época, se recusado a fazer o teste do bafômetro, a fazer também o exame de sangue, porém, sinais clínicos do excesso, né, do consumo excessivo de álcool foram constatados. E aí a decisão judicial acatou o relatório da Polícia Civil, né? As questões apontadas pelo relatório, aí pelo inquérito policial, indicam que o denunciado, ele teria agido com dolo eventual. O que é isso? Ele agiu assumindo o risco, né, de produzir aí o resultado morte. E devido também à gravidade, ao risco de fuga e também proteção das testemunhas, o réu, portanto, deve responder preso. Ele vai ter aí 10 dias para apresentar defesa. Se não tiver advogado, ele deve ser, aliás, a defesa dele deve ser nomeada aí pela própria Defensoria Pública. Então eu volto com você, Leandro. É um caso que chamou muito atenção, né, Mônica? Você narrando aí também a sua presença ali na despedida do Matheus. De tudo que a família fez, a gente tem que exaltar. Porque se não fosse a família, se não fossem os pais do Matheus, se não fosse ali o advogado, deixa eu ver aqui o nome do advogado, estava conversando com ele ontem, advogado da família, muito competente, porque é o seguinte, se não for o Marcelo Galvão, é o advogado da família, um grande advogado, até indico aí se alguém tiver problema com esse tipo de coisa que acontece, né, de fujões que saem de acidentes, deixam as vítimas mortas, estilhaçadas no chão, e aí fogem como se fossem ratos. E aí, portanto, teve essa sequência, né, Mônica? A família muito em cima, o advogado idem, testemunhas, a família conseguiu, junto com o advogado, reunir esse monte de provas. Eu não estou falando que a polícia não faz o serviço adequado, mas é que a polícia tem, além deste caso, inúmeros outros. E as investigações são muito demoradas. Então, com base em tudo que a família foi coletando de informações, o delegado que estava trabalhando no caso ofereceu essa denúncia. A justiça acata, portanto, e decretou a prisão preventiva dele. E isso quer dizer que ele vai ficar um bom tempo atrás das grades. Que é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a narrar aqui, né, Mônica? É o que a gente espera, né, Leandro? Porque uma vida, né, de um jovem que foi, né, que acabou, um jovem que tinha muitos sonhos pela frente, né? O Matheus, ele tinha apenas 20 anos e esse caso não pode ficar impune. Agora ele vai ficar preso até o julgamento final aí, né? Vamos aguardar, claro.
E esperamos que a justiça seja feita nesse caso e que replique-se esse tipo de coisa, porque a gente não pode ver pessoas que se envolvem em acidentes, fogem, causam a morte, depois vão para casa, dormem e fica tudo por isso mesmo. Porque neste momento, eu sigo o pai do Matheus, ele está tentando levar a vida dele, Mônica. Tá tentando levar. A mãe está tentando levar a vida, só que a gente sabe, né, que não é o natural da vida os pais enterrarem os filhos. O natural da vida é nós, filhos, enterrarmos os nossos pais, né? E nesse momento, portanto, fica aí a dor da família, um garoto de 20 anos que acaba tendo a vida colocada um ponto final por um motorista que, aparentemente, pelas investigações e a justiça também está entendendo isso, o motorista estava completamente errado ali na Dutra. Muito obrigado, viu, Mônica, pelas informações ao vivo aqui com a gente.